Tirar isso aqui. Aqui. Não vou nem ter um scriptzinho para esse negócio. Mais fácil. E aí, galera, como vocês estão? Hoje eu vim fazer uma vídeo de resposta aqui que muita gente me chamou, na verdade, para fazer sobre o caso do TypeScript nas grandes empresas, né? Será que o TypeScript está morrendo? Será que o TypeScript está se desgastando? A galera não gosta do TypeScript? O que será que está acontecendo, né? Então, pessoal, eu li todos os comentários, isso surgiu com a resposta de um cara aqui, na verdade um post de um cara chamado DHH, que eu vou comentar aqui, inclusive, sobre, tá? Vou contar sobre ele. Mas esse vídeo ele não tem um script, ele não tem nada, o máximo que eu tenho aqui é notas. Então eu vou ler algumas notas que eu vi sobre tudo, eu li toda a estrutura, todas as coisas e tal, e a ideia é, eu vou só conversar aqui, é um bate-papo, tá? A gente vai colocar, é tipo um react, mas não é bem um react, eu só vou trocar uma ideia e colocar minhas opiniões sobre esse assunto, que é bastante importante, no caso, para mim. E bastante importante, que é um dos... Acho que provavelmente é o assunto que eu mais me envolvi na comunidade, assim, e o que eu mais dei opinião nos últimos, sei lá, 10 anos, assim, sabe? Então, fica aí comigo que logo depois da vinheta a gente já vai trocar uma ideia. Bom, primeiramente, se você é novo, se você é nova aqui, eu queria me apresentar. Meu nome é Lucas Santos, eu sou desenvolvedor de software aí há mais de uma década já. Eu moro aqui em Estocolmo, na Suécia, hoje trabalho com desenvolvimento front-end, back-end, o que for necessário. Prefiro back-end, porém, eu faço muito conteúdo aqui para o YouTube também. Então tem bastante vídeo no meu canal, no meu blog aqui, que você está vendo o link aqui embaixo na descrição. E eu também tenho uma coisa que é importante eu dizer para esse vídeo, é que eu também tenho um treinamento sobre TypeScript chamado Formação TS, que tá online já, tá ali para você dar uma olhada lá no meu site, que é formaçãots.com.br, e aí isso vai ter um papel muito importante nesse vídeo. Então, entra lá, tá em pré-venda agora, se você puder, fica aí a dica, vai ser um treinamento super bacana, onde eu tô passando meus conhecimentos especificamente sobre TypeScript nos últimos 10 anos aí para isso tudo, beleza? Além disso, fica aí a dica, se você curtiu, se você não curtiu, dá um comentário nesse vídeo aqui, eu vou adorar discutir esse assunto, é um dos assuntos que eu mais gosto de fazer, discutir sobre como que as pessoas estão usando as tecnologias, e se eu acho que isso é certo ou não. Então curte, compartilha aqui embaixo, dá um subscribe aqui, que vai ser muito bacana, e vai me ajudar muito também a atingir outras pessoas com esse conteúdo, e vai ser de graça para você, beleza? E por favor, comentem aí o que você acha desse vídeo aqui embaixo também, porque eu acho que vai ser muito interessante entender a sua opinião. Mas, bora lá! Há uns dias atrás, um carinha chamado DHH postou esse conteúdo aqui, né? Deixa eu até virar aqui a minha telinha para cá. Ele postou esse conteúdo aqui, né? O DHH é o David Heinemeier Hansson. Tá? Eu vou chamar ele só de David. Porque ele acha que o TypeScript não tá bacana nesse repositório dele, que é o Turbo 8, tá? E isso veio acontecendo com algumas outras empresas também. O Svelte, se eu não me engano, dropou o suporte. Não suporte não, ele tirou o TypeScript de dentro dos chips, mas eu vou falar sobre ele mais pra frente, tá? E algumas outras empresas também e tal. Até o Fireship lá, o pessoal do Fireship fez um code report meio que zoando isso. Mas, primeiro de tudo, quem é esse brother aí, né? Quem é esse cara e por que eu tô comentando esse vídeo desse maluco aqui, né? O DHH, ele é foi, na verdade, um dos grandes expoentes aí do século 21, na época de programação, lá no início dos anos 2000, 2000 e pouco, quando ele criou um framework para Ruby chamado Ruby on Rails, que provavelmente vocês todos já ouviram falar. E ele, assim, ficou como se fosse o deus do desenvolvimento, né, numa época. O pessoal que usa o Rails, eu não conheço nada sobre Ruby, tá? Mas o pessoal que usa o Rails, eles gostam muito, muito de Rails e tudo mais, e muito da forma como esse framework é construído, né? Mas uma das grandes vantagens do Rails é que ele pregava uma parada que era Convention over Configuration, né? Então, basicamente, era um monte de convenções entre pessoas que tinham sensible defaults, né? Que era tipo, sei lá, eram sensatas em colocar configurações. Eu posso estar falando besteira, tá? Isso é o máximo que eu sei sobre o Rails, mas ele ficou muito famoso por ter construído esse framework.
E ele criou outras ideias depois, mais pra frente também, né? Então, ele criou várias empresas, né? Uma delas é o Basecamp, que eu acho que é a mais famosa que ele criou, é uma empresa super antiga, uma empresa de gerenciamento de projetos, e, nossa, sei lá, faz muito, muito tempo. Então, muitas coisas que ele fala aqui é sobre Ruby, etc, etc. E outra coisa que ele criou mais recentemente também foi o Rei, né? O Rei.com, que é tipo um Gmail, um negócio de e-mail, que ficou bem famoso até há um tempo atrás sobre a galera tendo isso daqui e tal. Eu não sei se ele ainda é famoso, eu sei que muita gente usa, né? E aí tem esse turbo aqui, né? Eu não faço ideia do que esse turbo faz, e aparentemente ele faz umas SPAs diretas, eu não entendi direito qual que é o objetivo dele. Nunca usei também, eu achava que era outro repositório, mas ele fundou uma empresa chamada 37 Signals, que é essa empresinha que tá aqui embaixo. E aí, desde então, ele se envolve, desde que ele meio que saiu de liderar o Rails, né? Ele se envolve em polêmica atrás de polêmica e ele basicamente deve ter um Kanban dizendo qual que é a área que ele vai causar polêmica hoje, né? Mas a ideia é que, assim, tipo, ele tem várias polêmicas. Essa foi uma das polêmicas, aqui acho que de 2021, 30 de abril de 2021, que foi quando o pessoal falou que não podia usar, como é que é? Não podia ter discussões políticas e sociais dentro da empresa. E aí o pessoal ficou meio pistola, isso foi o auge da pandemia, e aí a galera começou a sair em watch, assim. E, inclusive CXO e tudo mais. Essa foi uma das coisas que ele falou. Porém, ele tem um histórico grande de causar polêmicas e, assim, ele não é que ele causa umas polêmicas interessantes, ele causa treta, basicamente. Eu, pessoalmente, tudo que esse cara especificamente fala, eu levo com um puta tempero em cima, porque na maioria das vezes não tem nada super animal, o negócio, nossa, meu Deus do céu, o cara teve um super insight. É ele tretando sobre alguma coisa, ou às vezes. Ele não é conhecido por dar boas explicações das paradas. Um exemplo disso é justamente aqui no texto que ele fala, assim, que ele fala que ele não gosta de TypeScript, beleza? Né? Fato, ele não curte TypeScript. E ele fala que não acha que o JavaScript é well-suited, né? Tipo, não é legal para a maioria do trabalho que a gente faz do lado do servidor em um web app. Por quê? Não explica, não diz por quê também. Mas, enfim, ele fala que não gosta de JavaScript, ele sempre foi meio que um cara contra o TypeScript. Apesar do Ruby on Rails ter sido um dos primeiros repositórios que adotaram e também que contribuíram muito para a evolução do JavaScript como uma linguagem, porque ele foi um dos primeiros a adotar o CoffeeScript, né? O CoffeeScript foi meio que tipo o predecessor de tudo que a gente meio que vê, assim, que ele adicionava umas coisas muito legais, como optional typing, etc, etc. Só que ele tinha uma sintaxe terrível de ver, e era muito difícil de escrever, não dava para ler direito, ele era todo confuso, tinha uma coisa de build e tal, mas ele teve o seu papel. Lá atrás, na época do Backbone JS, o CoffeeScript estava em alta também. Eu lembro que eu fiz um curso de CoffeeScript. Eu até achei estranho ele estar falando de TypeScript, porque eu li, eu achei que fosse um rant, um negócio assim, mas assim, depois que eu li todo o conteúdo do post dele aqui, assim, ele tá sendo sensato em alguns pontos, mas em outros pontos ele tá sendo meio passivo-agressivo, né? Então, por exemplo, em um dos pontos que ele põe aqui, é que ele fala que ele não gosta da ideia do TypeScript, né? Ele nunca gostou, nem dando 5 minutos, nem e ele falou que ele quer dropar o suporte aqui do TypeScript do Turbo 8, que é esse repositório que ele tem aqui. Inclusive, essa aqui é a PR, que remove esse carinha, né? E ele fala que não gosta de TypeScript, de JavaScript e tudo mais, mas ele acha que o do JavaScript, para quem gosta, é bacana. Se você gosta de TypeScript também, é muito bacana. E aí ele coloca uma parada interessante falando que e isso é importante, inclusive, que você mantenha na cabeça, porque isso vai ser uma parada que vai voltar. Ele fala que o TypeScript meio que tira a alegria de você codar JavaScript, porque ele é muito tipado, ele deixa que ele não deixa você ter as suas liberdades de escolhas de tipo. Ele fala que você não deveria ter que fazer TypeScript ou JavaScript de uma forma, não devia ser divertido programar, entendeu? E aí ele fala que não é só porque tem um passo de compilação explícito, o que o CoffeeScript também tinha,
mas porque ele polui o código com type gymnastics. E aí a gente entra na parada do que é type gymnastics, tá? Type gymnastics é um termo que a galera começou a fazer, acho que nem é do TypeScript isso daqui, acho que isso veio da época do Java, do C, não sei. Que é tipo assim, você fazer as contorcionismos malucos com os tipos que você coloca na variável, principalmente depois que começou a surgir linguagens dinamicamente tipadas, que você consegue meio que contornar o que os tipos estão falando para você e fazer algumas. Entendeu? Dá aquele hackzinho, aquela gambiarra, né? Só que aí entra a questão do TypeScript, né? Se você está fazendo type gymnastics no TypeScript, é porque teu código tem alguma coisa muito errada. Porque geralmente o TypeScript não é feito para fazer isso. Você não vai ter type gymnastics no TypeScript num código de produção para um produto especificamente. O que você vai ter, geralmente, o que você tem é código de type gymnastics para bibliotecas. Então, quando você tem bibliotecas que são extremamente genéricas, você geralmente tem que fazer uma parada meio louca, assim, com tipos. Se você olhou os tipos e as coisas que eu já posto no YouTube já, no YouTube não, no Twitter já há um tempo, você vê que eles são difíceis de ler. Por quê? Porque eles são genéricos. Então, quanto mais genérico você vai fazendo, mais type gymnastics você tem que fazer, tá? Então, assim, sinceramente, eu acho que type gymnastics, no geral, não é uma coisa ruim, porque você meio que aprende a codar o que você está precisando codar e você aprende a não querer fazer o type gymnastics, tá? Porém, ele coloca uma outra parada. Coisas que deviam ser fáceis se tornam difíceis e coisas que deviam ser difíceis se tornam N. Ou seja, ele desistiu, né? Quando você coloca N num código TypeScript, basicamente você desistiu de tipar o código. E é isso. Isso vai ser bastante importante lá na frente, por quê? Porque quando você olha na lista de contribuidores do Turbo, né? O repositório é bem antigo, ele vem desde 2016. O DHH é a terceira pessoa que contribui, tá? Só que ele tem menos de 10% das contribuições no código e ele só contribuiu depois de 2021, né? Então, assim, provavelmente isso significa que esses dois caras aqui fizeram o repositório original e provavelmente ou ele não entendeu o que estava acontecendo ali, né? Ou não quis entender, ou sei lá, quis fazer alguma coisa rápida, que é o que acontece geralmente com a maioria da galera. Tipo assim, putz, eu não quero fazer esse tipagem N aqui e já era e vai embora, tá? Não é uma coisa que eu vou negar, falar, nossa senhora, é maravilhoso. Não é, tá? Mas vocês têm que entender também que, nossa, mas você vai falar mal do TypeScript? Jamais, gente. Inclusive, eu sou super enviesado em falar isso, porque, primeiro, eu gosto muito de TypeScript, segundo, eu trabalhei no Microsoft, trabalhei com o time do TypeScript por um tempinho, quando a gente estava fazendo coisas com Kubernetes, e outra, eu tenho um curso de TypeScript. Então, assim, eu sou super enviesado para falar que eu gosto de TypeScript, tá? Então, nem vou tocar nesse assunto, porque não faz diferença nenhuma. Mas a questão é que ele também é um pouco sensato aqui. Ele coloca que não é um pedido para converter ninguém. Eu acho que é uma coisa meio que mesquinha você ficar discutindo TypeScript versus JavaScript. O cara quis tirar JavaScript e TypeScript do projeto dele, da empresa dele, porque afinal de contas, o Turbo 8 é um projeto de uma empresa que é mantido majoritariamente pela galera da empresa. Então, assim, cara, é um código de open source, mas ao mesmo tempo que não é um código que você vai olhar e falar, nossa senhora, uma galera que tá mantendo, tá? O problema é que ele fala assim, né, que a magia, né, de JavaScript versus TypeScript, não sei o quê, e ele fala que dá o crédito para a galera do TypeScript para perceber que não dava para você substituir o JavaScript logo de cara, e aí por isso que o TypeScript ele é super fácil de você usar junto com o JavaScript, inclusive que é a coisa que o pessoal do Svelte fez, né, que o Rich Harris até comentou aqui sobre por que o Svelte está refatorando, né, o TypeScript para fora do Svelte, mas ele está mantendo os tipos, ele está mantendo os tipos como um TS-doc, que a gente chama. E aí, diferente do DHH, o Rich Harris tem motivos muito bons, tá? Que eu vou tocar aqui, por exemplo. Primeiro, ele não está abandonando o type safety, ele está mantendo o type safety, só que ele está colocando o JS-doc annotations, que no final das contas é interpretada pelo TypeScript de qualquer forma. Se você for lá no TS-config e colocar check.js lá, ele vai interpretar os mesmos comentários que você colocar como se fosse TypeScript, tá? Segundo, ele fala que um dos grandes motivos de ele ter feito isso é que
ele não precisa, o pacote é menor, e o Svelte é de fato uma lib front-end, então você precisa de pacotes menores, com menos source maps, com menos coisas, etc, etc. Outra coisa que ele coloca aqui é que quando você dá command e clica em alguma coisa, ele vai direto para source code em vez de ir para arquivo de declaração, tá? Isso não é tão verdade que você pode alterar isso daí nos editores, tá? Não é obrigatório que você vai direto para arquivo de declaração. Mas sim, ajuda, né? E aí ele coloca algumas coisas interessantes aqui, falando que ele acha que isso vai beneficiar muito para a galera que está contribuindo, né? Porque ele espera que vai diminuir a barra de aprendizado para você ter que contribuir para o framework substancialmente, né? Já que você não precisa descobrir como linkar o repositório, descobrir como rodar o processo de build, entender o que é o mapping do source para o dist, etc, etc. Eu não entendo do Svelte, eu não sei qual que é o fonte do Svelte, não sei como ele é construído, tá? Então, pode ser que seja bem diferente. E aí, no final das contas, ele fala que vai beneficiar eles, né? Porque eles estão construindo essa parada e é muito mais fácil usar isso lá. Então, assim, ele tem motivos interessantes, diferente do HH, que não tem motivo nenhum. Ele simplesmente não gostou do tipo. E isso aqui, para mim, tá parecendo meio que uma briga do ai, nossa, eu não gosto, não sei fazer, então eu vou mandar a galera tirar aqui, e é isso. E você vai ver que parece ser muito rápido que isso aconteceu. Então, por exemplo, mesmo sendo um pouco político aqui, ele fala que é necessário, porque diferente do Ruby, que é uma linguagem de escolha quando você vai para o server-side, o JavaScript é uma linguagem de necessidade. Claro, isso é verdade, porque você não tem outra linguagem a não ser o JavaScript no front-end. Mas ele acha que não dá para colocar isso no back-end. Assim, cara, ele tem várias opiniões que eu, sinceramente, não vou ficar, sabe, discutindo em cima disso daqui. Tá? E aí ele fala, então agradeço, TypeScript, blá blá blá, deixar a gente curtir o JavaScript no espírito glorioso da sua original, né, do seu design original. Aí, primeiro de tudo, né, isso aí eu vou entrar num rantzinho. Assim. O design do JavaScript é uma droga. Todo mundo sabe disso. Eu gosto muito de JavaScript. Eu tenho threads longuíssimas no Twitter falando sobre por que as tipagens do JavaScript são ruins, né? Que são a forma como eles tratam os tipos são ruins. Isso basicamente se resume ao fato de que o JavaScript foi escrito num papel de pão em 10 dias. Então não existiu um design propriamente dito. Ele simplesmente não teve um esquema de tipo, porque provavelmente não deu tempo de pôr um esquema de tipo em cima do JavaScript. Era muito mais fácil não fazer com ele. Eu não conheço a história, eu não sei qual é o código-fonte, porém, não acho que isso seja um argumento válido. Porque o JavaScript, apesar de ele ser uma linguagem que permitiu que as pessoas pudessem entrar no mundo da programação muito rápido, ele não é uma linguagem que escala. Por isso que o TypeScript veio. Por isso que as pessoas usam TypeScript ao invés de JavaScript em projetos grandes. Porque se você tem uma equipe de 50, 60, 100 pessoas, na Klarna a gente tem 3.000 pessoas trabalhando em projetos. Então, assim, é inviável você colocar um projeto JavaScript sem tipagem em uma base com tanta gente codando. Porque simplesmente você perde o controle. Não existe como você ter o controle disso tudo. Em outro caso, aí você entra com a questão do TypeScript. O TypeScript ele foi feito para ser o JavaScript que escala. Você põe o tipo em cima, mas não é obrigatório. Ele foi feito para ser fácil de migrar. Então você pode migrar aos poucos o TypeScript. Você não precisa abandonar completamente. Isso aqui foi meio que um 880, né? Tipo, ai, nossa, 880, que eu não gosto de TypeScript, é isso. Beleza. Mas cortando aqui para PR, porque eu quero mostrar o código mesmo, eu quero mostrar o que aconteceu. Alguém abriu uma PR, esse cara aqui, né, ou provavelmente alguém trabalha com eles lá, abriu a PR no dia 6 de setembro, se eu não me engano, dá para ver aqui bem pequenininho, 6 de setembro de 2026, a 1h36 da tarde, GMT+2, que é o meu fuso horário aqui, e aí, isso aqui, a PR foi aberta, tem 101 arquivos, tá? Foram abertos 101 arquivos. E aí tem um comentário do cara, tem comentários muito bons, inclusive, nessa PR aqui, do motivo pelo qual as pessoas não deveriam estar fazendo isso tão rápido, porque é uma biblioteca que é usada por milhares de pessoas. Então, quando você está mexendo nisso daqui, você está mexendo em mais uma centena de pessoas que está usando a biblioteca no código. Então, você está ativamente tirando tipos da galera que está lá na frente e você não sabe como é que isso vai interferir com os projetos delas, tá? Então, uma coisa é você fazer isso no projeto de uma empresa, uma coisa é ele pegar o Basecamp ou Rei e tirar isso de lá. Outra coisa é ele fazer isso num projeto que milhares de pessoas estão usando. Isso é sacanagem.
Tá? Então, por isso que eu falo que eu não ligo dele ter tirado isso, mas eu ligo dele ter atrapalhado a comunidade num determinado ponto. E ele fala que, assim, um cara aqui, o Marco, falou, não acha que remover o TypeScript é a melhor forma, porque ele realmente ajuda a contribuir com o projeto, e aí faz sentido para usar para o código no nível de lib, né? E aí a gente tem 8 pessoas que falaram que não gostaram, e 357 falaram que gostaram. Então a comunidade estava apoiando esse cara aqui, tá? E aí ele fala assim, bom, se você quer, de fato, né, fazer coisas rápidas, por que você não coloca JS Docs, né? E aí aqui o pessoal até fala, have you considered JS Docs? Né? E ele fala a mesma coisa. Ele fala que, puta, se tirar o tipo de uma vez só, deixar 100 tipos de forma nenhuma, isso é um problema. Porque aí você vai ter um passo para trás, você não vai conseguir identificar o que está acontecendo ali. Né? E aí, ó, a mesma coisa, o cara concordando ali e tal, não é a linguagem principal de contribuição dele. O cara não conhece tanto JavaScript ou TypeScript assim. Mas ele pode entender que faz sentido ele colocar e ajudar para a galera contribuir. Novamente, 5 pessoas votaram contra isso daqui. Só que aí a gente tem um turn of events aqui, né? Esse cara aqui, que é um dos que criaram, inclusive, a lib, aparentemente, é um dos principais contribuidores, né? Comenta aqui, né? Ter os tipos seria bom. E ele se opõe a isso, né? Então, tem uma galera que faz isso, e aí a gente tem o DHH aqui embaixo falando, gente, muito obrigado pelos comentários, agradeço a todos vocês, eu caguei para todo mundo, vamos mergear. E aí isso aconteceu 2 horas depois. Então, 1h36 eles abriram, 3h58 isso daqui foi mergeado. Ou seja, você acha que alguém em 2 horas e meia conseguiu olhar 101 arquivos com mudanças drásticas? Assim, todos os arquivos, basicamente, da biblioteca mudaram, todos. Alguns viraram JavaScript, outros viraram TypeScript, alguns saíram de TypeScript para JavaScript, ó, tudo. Tudo virou alguma coisa diferente, certo? Você acha que alguém deu uma olhada nisso aqui mesmo? Essa PR, ela estava, provavelmente, o que aconteceu foi que essa PR aqui, ela já estava pronta em algum lugar, e aí a galera simplesmente virou e falou, olha, vamos mergear isso daqui e já era. Vamos mergear tudo e deixar a galera se virar com isso depois, porque é melhor pedir perdão do que permissão. Tá? E isso é uma das coisas que eu não gosto, porque a comunidade falou que não queria. A comunidade que usa essa biblioteca falou que não queria. E aí um cara chegou e falou, não, vamos... E é isso. Dane-se. E aí 99 pessoas falaram, nossa, muito bom, excelente escolha. Eu tenho dó da galera que tem que cuidar dessa biblioteca depois. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, Victor, ele começou a... Tipo assim, ele falou justamente o que eu falei. Tipo, ele criou 3 horas atrás, mergeou 1 hora atrás. Isso aqui pareceu muito rápido. E ele muda basicamente a biblioteca inteira. E por que que por que que alguém tem que correr com isso, sabe? Tipo, é um processo longo, grande de fazer esse negócio. E aí é uma biblioteca open source, não é só com a source available, né? Tipo assim, você deixa o código lá, mas o código é seu. Enfim, ele ignorou todos os comentários de todo mundo, tá? E outras coisas que aconteceram no meio dessa PR é que, assim, primeiro, eles adicionaram alguns erros, tipo de S-lint, e removeram o Prettier. Tipo, o Prettier, pra quem não conhece, o Prettier é tipo um code formatter, que tipo, você salva, ele deixa o formatinho certinho, pra galera não ter que ficar abrindo o PR, tipo, olha, esqueceu uma vírgula aqui, ó, tem que dar um espaço a mais, entendeu? Porque isso é inútil. E aí o cara vai lá e fala assim, tipo, por que você removeu o Prettier? Aí o maluco vai lá e colocou assim, eu acho muito legal, não precisamos. Eu acho que isso aqui foi sacanagem, assim, foi zoeira. Provavelmente a pessoa não é o cara que removeu. E é isso, tipo assim, a galera removeu um monte de código, um monte de repositório que não era necessário remover. Além disso, eles tiraram informação. Então, assim, você tem elementos principais, elementos que deveriam ser mantidos, e eles perderam a informação de como esse elemento é estabelecido. Por exemplo, você saiu aqui, ó, current element. Ele falou, ó, a gente sabe que é um body element porque vem como HTML body element. Só que quando você tira, pode ser qualquer elemento. Ninguém sabe qual que é o elemento que vai vir aqui como HTML, entendeu? Outra coisa, colocaram também um estilo de formatação. E outra parada interessante também, que até o pessoal fala, é bem importante, é que ele já tá falando assim, gente, vamos comentar então, já que vocês querem remover os tipos, bora comentar.
Então vamos comentar porque, ó, submitter é opcional, você não precisa mandar esse cara aqui. E aí quando você tira tudo, o que que é submitter? Submitter, ele é opcional, ele é obrigatório, ele é o quê? E aí até um outro cara falou assim, gente, como é que eu vou saber o que que é aqui, ó, tipo, o que que é o submitter e o que que não é? É interessante porque não ia ter ideia do que é submitter com ou sem TypeScript. Aparentemente o negócio já estava ruim antes também, tá? Então, muitos bons comentários aqui nessa PR. Tem muita gente zoando também, tá? Tem muita gente falando, ai, nossa, a única forma correta de você nomear isso daqui é falando, submitter, que é um não sei o que, tá? Tem muita gente fazendo gracinha também, que é uma outra coisa que eu vou comentar mais pra frente nessa parada também. Enfim, o DHH, ele não é conhecido por ter boas opiniões, assim. Tipo, ele não dá... Ele cria, como eu falei, ele cria tretas. Assim, então, no geral, tudo que eu ouço desse cara, eu levo com muito, muito, muito cuidado, porque geralmente não é uma coisa que você vai querer, nossa, advocar a favor. Tem coisas que ele fala que são realmente faz muito sentido. Ele não é um cara ruim, tá? Não tô longe de mim. Eu acho que ele, inclusive, é muito inteligente e ele teve uma contribuição na comunidade impressionante, assim. Eu acho que o Rails é um dos maiores e talvez um dos melhores projetos já feitos como open source, tá? Um dos que mais duraram, inclusive. Porém, eu também tenho que concordar com ele em uma coisa, tá? Ele abriu um outro post dele aqui falando que era open source hooliganism, né? Que é tipo hooligans, né? E o Meltdown, essa galera que tava reclamando dele, TypeScript e tal. E aí, assim, eu concordo em certo número. Tá? Eu acho que por mais que a gente goste das linguagens e tal, são linguagens, são ferramentas. É o que eu sempre falo aqui. Você vai mudar de linguagem o tempo inteiro e eu vi no meu período de vida, de carreira, que não é tão longo assim, muitas linguagens saírem, voltarem. PHP foi bom, ficou ruim, ficou bom de novo, ficou ruim, agora é bom mais uma vez. Eu já vi o WordPress subindo, descendo, já vi tudo acontecer, entendeu? Então, assim, eu acho que a galera meio que forçou a barra em cima disso. Porque, de fato, como ele fala aqui, é um projeto deles, entendeu? Só que tem muitas coisas que é meio complicado dizer porque outras pessoas estão usando esse projeto. E não é porque é deles que queima o Terraform, entendeu? Vai pegar, fez a coisa deles lá e aí a galera pode forcar. Só que, assim, no final das contas, é um projeto que a 37 Signals fundou, patrocinou e aí continua sendo os primeiros mantenedores, né? Só que, inclusive, os principais mantenedores não concordam com a mudança. Então, assim, claramente, não é algo que a galera tá querendo ali. E outra coisa, dogmatic crusading, que ele fala aqui, que é tipo você ser um defensor dogmático da coisa, realmente não é legal. Isso é uma coisa que eu vivo tentando evitar que a galera faça, porque não é bom para ninguém, tá? Discussões são legais, em encontrar um ponto bom e ruim, por exemplo. Eu tenho uma thread que eu abri sobre o Roam agora recentemente, e eu nunca usei o Roam, né? Mas eu via que era um negócio que, assim, eu não gostava, eu achava uma droga. Eu achava que não fazia sentido nenhum o cara pedir 4 milhões e meio em cima do negócio daquilo. E aí uma outra pessoa, e aí o projeto faliu, né, claro. E aí uma outra pessoa assumiu e eu falei, puta, eu tava ligado que isso ia acontecer. E aí um outro cara veio e falou, não, eu uso e parece que é bom. E aí eu falei, bom, beleza, vamos discutir sobre isso. E a gente discutiu sobre isso, foi super legal, foi super bacana. Mas só falar mal por falar mal não faz diferença, não agrega em nada, entendeu? Porém, só falar que não gosta porque não gosta também não faz diferença nenhuma para a comunidade. Então, assim, eu esperaria uma coisa muito melhor, tipo assim, né? Que o Rich Harris fez do que o HH fez. Inclusive, ele até fala assim que um último benefício, né, tal, ele acha que o downside disso é escrever JSDoc, que é um saco escrever, porque ele é muito verboso, e além de ele ser verboso, ele tem algumas limitações. Então, você tem que, tipo, definir tipos em JSDoc e tudo mais. E aí, quando você define esses tipos em JSDoc, você não consegue passar eles de um lado para o outro muito fácil e tal. É meio complicado compartilhar tipo. Tem algumas coisas que você não consegue colocar. Então, é um saco. Não é tão legal quanto escrever TypeScript. Porém, ele funciona, faz o trabalho. Ele é o que fala aqui, entendeu? E ele acha que é um preço pequeno a se pagar. Né? E ele está falando que ele está fazendo isso por questões práticas, não ideológicas, entendeu? Ele acha que funcionou muito legal no Svelte Kit e ele quer fazer isso no Svelte normal e a galera concordou.
Então, assim, no final das contas, isso daqui é o que não fazer na comunidade open source, mas ele já faz isso há muito tempo, o DHH já faz isso há muito tempo. Se você olhar as polêmicas que esse cara está envolvido e o que ele fala, você vai ver que isso aí acontece a cada 6 meses. E aí eu imagino que, assim, o que vai acontecer no futuro? Tá? Essa é opinião pessoal. Eu acredito que isso aqui vai morrer daqui 4 dias, ninguém vai mais lembrar disso. E, eventualmente, quando a galera perceber que o projeto está ficando muito difícil de manter, ou então está ficando extremamente complicado de contribuir, ou então que já não está agregando mais valor, pode acontecer 3 coisas. O projeto vai ser abandonado, o pessoal não vai mais usar e acabou. Todo mundo vai dropar e já era, né? 2, a pessoa vai querer adicionar, o próprio pessoal da 37 Signals vai querer adicionar JSDocs ou tipos de alguma forma de novo, né? Então, isso pode acontecer de novo. Terceiro, ou então eles até podem adicionar, voltar para o TypeScript. Terceiro, a galera vai forcar o projeto e começar de novo com o TypeScript do jeito que eles queriam fazer antes. Porque no final das contas, a comunidade é a comunidade. A magia do open source é essa, entendeu? A magia do open source é que ele não liga se você gostou, se você não gostou. Se você não gostou, pega, copia e faz você mesmo. E essa é a grande vantagem da coisa toda, entendeu? Você tá lá, o código tá aberto. Eu nem sei qual que é a licença do Turbo aqui para poder ver esse tipo de coisa. Deixa eu ver. O Turbo, ele tem uma licença MIT, que é melhor ainda. O MIT é uma licença sem nenhum tipo de restrição. Você consegue abrir e copiar o projeto, fazer o que você quiser com o projeto, inclusive. Então é assim, se o pessoal não gostar, eles vão forcar isso daqui e vão fazer igual. Tá? Vão voltar ao que estava antes. No final das contas, o que importa é o que você está entregando de valor e como você está entregando esse valor. Então, na minha filosofia, o que eu acho que é assim, você gosta de TypeScript? Eu gosto de TypeScript, eu gosto de fazer código com TypeScript, eu uso o Dino principalmente para fazer, porque eu acho que é muito mais fácil e o TypeScript ele é uma ferramenta que permite que eu escreva um código muito mais fácil de manter a longo prazo, então eu sou muito mais eficiente criando código e criando produto, criando valor, fazendo coisas que eu vou entregar para alguém mais para frente, do que se eu tivesse que ficar lendo e tentando entender o que eu fiz a cada 6 meses no código, porque eu não volto lá e não sei mais o que está acontecendo. Mas é isso, essa é a minha resposta e o meu pensamento sobre isso que está acontecendo aqui. Eu espero que isso aqui não tenha ficado muito longo, mas é isso. Se vocês curtiram, me dá um joinha, se inscrevam aqui no canal. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, de opinião também, eu posso postar mais coisas, porque eu tenho opinião pra caramba, que o que não falta é opinião. E se vocês acham que tem alguma coisa diferente, querem comentar sobre isso, por favor, comentem aqui embaixo, vamos discutir isso. Como eu falei, discussão é sempre muito boa para a comunidade, a gente se entende melhor, a gente consegue entender o que está acontecendo e a gente consegue chegar no meio termo muito melhor do que se a gente não tivesse feito discussão nenhuma, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui e até mais.